Então, dependendo do que nós queremos contar, das características desse problema de contagem que nós queremos resolver, nós vamos dividir em alguns tipos de agrupamento, que são permutação, arranjo e combinação. Hoje nós vamos estudar os problemas que são caracterizados como problemas de permutação. Então, nós vamos ver permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Para ilustrar, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de problemas de permutação. Claro, nós podemos falar em problemas de permutação com um problema que a gente estudou na aula passada, que é, se a gente quer colocar 5 pessoas numa fila, de quantas maneiras nós podemos organizar essa fila. Esse é um problema de permutação, porque nós temos 5 pessoas e nós vamos colocar as 5 pessoas na fila. Então, a única coisa que nós vamos fazer é mudar elas de lugar. Então, não vai ficar nenhuma pessoa de fora. Todas as posições são ocupadas pelas 5 pessoas que nós temos para ocupar. Então, isso caracteriza um problema de permutação. Nós vamos representar, né, a fórmula para problemas de permutação, embora a gente não precisa ficar decorando muito, né? Esses problemas de contagem, eles são muito intuitivos. Nós resolvemos um problema de permutação aplicando diretamente o princípio fundamental da contagem. Mas, na medida que os problemas vão ficando mais elaborados, é interessante que a gente tenha conhecimento dessas fórmulas. Então, permutação de n elementos, basta que a gente faça n fatorial. Então, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra sol? Quando a gente fala em anagrama, nós estamos pensando em palavras novas, com significado ou não, que nós conseguimos formar com as letras, usando todas as letras da palavra dada. Nesse caso, sol. Então, como é uma palavra que tem poucas letras, nós podemos escrever aqui, ó. Nós conseguimos formar aqui deixando o S na frente. Podemos formar essa, agora colocando o L na frente. Podemos formar essa e essa. E agora colocando o O na frente, nós podemos formar essa e essa. Esses são, né, todos os anagramas da palavra sol. E claro, a gente vê aqui que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, mas como nós podemos calcular isso, né? Porque eu começo com um exemplo bem simples, para que a gente entenda a fórmula, mas aí nós podemos resolver, usando essa fórmula, problemas mais complicados, tipo palavras que têm um número maior de letras. A gente não precisa ficar escrevendo todos os anagramas para depois contar. A matemática faz isso por nós. Então, nesse caso, nós vamos calcular a permutação de 3 letras, porque só tem 3 letras na palavra sol. E a permutação de 3 letras é 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 6. Como a gente tinha listado ali, né? Agora vamos ver quantos são os anagramas da palavra zero. Então, é uma permutação de 4 letras agora. E isso é 4 fatorial. E aí o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Isso quer dizer que nós conseguimos 24 palavras, aí, claro, muitas delas não vão ter significado algum, né, na nossa língua. Pode ser que tenha significado em outra língua, mas nós conseguimos formar 24 anagramas com as letras
dessa palavra zero. Bom, agora vamos pensar no seguinte: quantos são os anagramas de casa? Vejam que quando a gente aplica a fórmula da permutação, a matemática, ela vai contar todas as mudanças de posição que nós fazemos com as letras dessa palavra. Nesse caso, como nós temos dois As, se a gente trocar esse A de posição por esse A, é realizada uma permutação, a matemática vai contar isso como uma permutação e vai considerar que a gente criou uma palavra nova. Na verdade, como a gente simplesmente trocou o A pelo a palavra vai continuar sendo casa. Então aqui nós temos um problema de permutação com repetição, ou seja, nós temos uma letra repetida. Então nós precisamos descontar essa permutação que foi feita e que não alterou a palavra. Então, quando nós temos permutação com repetição, nós vamos considerar permutação de 4 letras, sendo que, eu coloco aqui num sobreíndice, né, um 2 que considera que eu tenho 2 As. E na hora de fazer o cálculo, eu vou calcular 4 fatorial, que é a quantidade de letras, mas vou dividir por 2 fatorial. Ou seja, todas as trocas do A pelo próprio A, eu tenho que descontar. Então, eu conto esses anagramas fazendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vejam que eu parei ali no 2 fatorial, porque eu tenho 2 fatorial no denominador. Então, assim eu consigo cancelar 2 fatorial com 2 fatorial. Então, eu tenho apenas 12 anagramas com as letras de casa. Vejam que, embora tenha 4 letras, como na palavra zero, mas se eu usar as letras da palavra zero, eu tenho 24 anagramas. Não tem letras repetidas. E se eu fizer os anagramas da palavra casa, eu tenho só 12, porque tem letras repetidas. Vamos ver aqui um outro exemplo, ainda falando de permutação com repetição. Vamos contar quantos são os anagramas da palavra arara. Então, é permutação. Vejo quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras. Sendo que eu tenho 3 As e tenho também 2 Rs. Então, ali, num sobreíndice, né, eu coloco 3 e o 2. Na hora de calcular, eu faço 5 fatorial e divido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. São as repetições que apareceram ali. 3 As e 2 Rs. Quando a gente tem assim divisão de fatoriais, eu posso resolver esse problema calculando 5 fatorial, calculando 3 fatorial, calculando 2 fatorial, multiplicando o que tem que multiplicar, dividindo o que tem que dividir. Mas eu posso também fazer isso de uma maneira mais simples. Ou seja, eu pego o maior deles, que é o 5 fatorial, e desenvolvo ele até encontrar o segundo maior, que nesse caso é o 3 fatorial. Então, eu vou fazer isso, porque aí eu consigo cancelar. É 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por... Aqui eu deixo o 3 fatorial, porque eu quero cancelar com o 3 fatorial que tem lá no numerador. E o 2 fatorial, eu desenvolvo ele. 2 vezes 1.
Então agora eu faço os cancelamentos aqui, 3 fatorial com 3 fatorial. Tenham cuidado para não cancelar o 3 fatorial com 3, porque 3 fatorial, na verdade, é 6. Então, aqui eu estou cancelando 3 fatorial, que é 6, com 3 fatorial, que é 6. Então, no numerador eu fico com 5 vezes 4, que dá 20. E no denominador, 2 vezes 1, que é 2. 20 sobre 2, 10. Isso quer dizer que eu consigo 10 palavras com significado ou não, com as letras da palavra arara. Então, eu vou formalizar aqui a fórmula da permutação com repetição. A gente representa assim, ó, permutação de n letras. Aqui como se fosse um expoente aqui desse P, eu vou colocar alfa, beta, gama, só querendo indicar assim que são as repetições que nós temos, tá? E a fórmula fica n fatorial no numerador, dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, e assim, se tivesse mais, né, repetições, a gente ia ter que colocar ali no denominador. Então, essa é a fórmula para o cálculo de permutação com repetição. Surgiu até uma dúvida na aula que eu dei ali para a turma A, em relação a letras que têm acento, né? Ou será que eu considero a letra com acento como diferente da letra sem acento? Em problemas de permutação que eu tenho visto, por exemplo, abóbora. A dúvida é, será que eu considero esse O com acento diferente desse O sem acento? Nos problemas de permutação que eu tenho visto, tá, se desconsidera esse acento aqui. Então, quando a gente vai calcular os anagramas da palavra abóbora, tu não leva em conta o acento. Então, o que a gente vai considerar é que tem 2 Os. Então, vamos calcular aqui. É uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 letras. E eu tenho 2 As, 2 Bs e 2 Os. Tem um R, não precisa colocar ali 1, porque 1 fatorial é 1, vai ficar 1 no denominador, então, quando a letra aparece uma vez, por isso que não precisa colocar. Então, a gente fica com 7 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, eu faço 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Vou dividir, vou cancelar aqui com esse 2 fatorial, e aqui eu fico com 2 vezes 1, 2 vezes 1. Pronto. Esse 2 fatorial eu cancelo com esse 2 aqui. 2 vezes 1 é 2, vezes 2 é 4, vezes 1. Então, aqui no denominador, eu fico com 4. Não é 4 fatorial, é 4. Então, eu posso cancelar com esse 4 aqui. No numerador, então, eu faço 7 vezes 6, que é 42, 42 vezes 5, que é 210, 210 vezes 3, que é 630, né? E no denominador ficou 1. Então dá 630. Então vejam que com as letras da palavra abóbora,
eu consigo escrever 630 outras palavras. Isso é incrível, né? Parece que não daria tantas.